tenho uma espécie de dever de sonhar sempre. Pois sendo mais do que uma espectadora de mim mesma, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. E assim me construo a ouro e sedas, em salas supostas, invento palco, cenário, para viver o meu sonho entre luzes brandas e músicas invisíveis. Sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil se ver, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite provável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar este mundo, cravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se este chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Olá, tudo bem? Calma, foi difícil chegar aqui, meu. Caminhar por um trilho não marcado, que é o que estamos fazendo nesta fase de tanto mar, onde percorremos toda a costa portuguesa a pé, implica em decisões diárias diante de circunstâncias inesperadas que se apresentam, embora estudemos previamente o terreno e características locais.
Isto torna-se ainda mais desafiador por estarmos produzindo vídeos e partilhando todo o percurso. Na etapa do episódio anterior, por exemplo, ficamos sem bateria antes de concluí-la, o que nos levou a seguir ao Parque de Campismo em Ferragudo e retornar ao mesmo ponto para reiniciarmos a caminhada onde havíamos parado as filmagens. Hoje, a etapa terminará em Alvor. Teremos mais um dia de lindas paisagens, algumas zonas que exigirão maior atenção e contornos a propriedades particulares. Já viu um submarino? Não, eu vou te mostrar. Olha ali, ó. Em Alvor há uma barra. Para seguirmos, teremos de passá-la de alguma forma que ainda não conhecemos. Nestes instantes, o cansaço não é bom conselheiro, e só pensávamos em uma boa noite de sono para melhor avaliar as possibilidades. Mas fomos recebidos com um pôr do sol tão especial que apelo novamente ao poeta Fernando Pessoa para traduzir nosso sentimento. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes, e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores, e árvores, e montes, e sol, e luar, porque ele se fez para eu o ver. Sol, e luar, e flores, e árvores, e montes. Se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar, e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Tá dando muito pro Algarve. Tá virando inglês. Aquelas pinturas daquelas tribos africanas que se dizem branco.